o que for necessário, tá bom? Então, para iniciar, quem ainda não me conhece, eu sou o Denis Bonfá, eu sou consultor pré-vendas de Adobe Document Cloud na Pars. Aí estão os meus contatos, né? Vocês, como eu sempre falo e agora relembrando, vocês podem me acessar via celular, via e-mail. Meu celular é o WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. Quem quiser dar uma visitada na minha página no LinkedIn, fique à vontade, né? Vamos nos tornar parceiros aí. E eu, né, que vocês precisarem, como eu disse, eu estou sempre à disposição. Contem comigo, tá bom? Bom, alguns recadinhos. Nós vamos gravar a sessão. A questão do mutar os microfones, fiquem tranquilos, porque está na mão da Adriana. Se a Adriana quiser que vocês falem, vocês vão falar, senão não. Olha aí, Adri, joguei a bucha para você. Mas hoje vai ser um pouco mais, como eu disse, diferente, por conta desse teste ao vivo que nós estamos fazendo. Então, no final, a gente vai abrir para perguntas, mesmo esquema. Podem falar ao vivo, colocar perguntas no chat, ou outras maneiras que também têm funcionado bem. Vocês têm me acessado e pode continuar acessando, não tem problema nenhum, eu respondo. Acredito que eu não tenho pendência nenhuma de perguntas que fizeram para mim via e-mail. Então, pode mandar e-mail com perguntas, pode mandar e-mail com solicitações, eu estou à disposição, o WhatsApp também está à disposição de vocês, meu telefone celular, a mesma coisa. E, então, no final, a gente vai abrir para as perguntas e vocês escolhem o canal que for mais propício, tá? Nós temos também a pesquisa de satisfação, lembrando que ela foi muito importante, né? Tanto os feedbacks que vocês me deram por e-mail, né? Pelas comunicações, pelas conversas que a gente teve, para gerar o conteúdo desse ano, tá? Então, isso foi muito importante. Inclusive, criamos já para esse primeiro mês do ano o desafio doutoral do B, que eu vou explicar com detalhes no final. Então, quem puder, fique até o final. Na verdade, vai ser dentro daquela horinha que a gente costuma realizar o treinamento. Eu vou tirar uma parte dela para explicar para você um desafio, para vocês, né? É muito legal o desafio, vocês vão gostar, principalmente que vai render dinheiro, tá? Então, só criando uma expectativa aí, mas no final eu explico melhor o que será o desafio doutoral do B. Bom, como eu disse para vocês, a gente fez já um planejamento, nós fizemos um planejamento para o ano, pensando em Document Cloud. E a cada trimestre, então, nós vamos fazer treinamentos. Pode ser que se repetem ao longo do ano e tudo mais, vai depender muito do feedback de vocês, da demanda que vocês tiverem. Mas a gente já criou uma agenda, por exemplo, para o trimestre. Tá? Então, até o dia 31/3, que também é uma quarta-feira, acontecerão treinamentos. E vocês podem perceber que a cada dia é um tema diferente, é uma abordagem diferente. E eu posso garantir, não são só essas abordagens que nós temos possibilidades com a Document Cloud, né? Mas esses foram alguns temas que vocês mesmos escolheram, foram algumas coisas que vocês me solicitaram, algumas pessoas conversaram comigo, gostaria de conhecer a aplicação da Document Cloud em determinado setor da indústria, né, brasileira, queriam falar de outros assuntos, né, mais voltado à solução. E esses treinamentos têm uma lógica, na verdade, né? É uma didática, claro, não deixa de ser, mas há uma lógica em todos, por que um é primeiro que o outro e tudo mais, para a gente poder chegar a um ápice ou então a um conhecimento de Document Cloud, nivelando assim todo mundo por cima, né? Sobre o conhecimento e conteúdo da Document Cloud. É claro, você não precisa acompanhar todos eu ficaria muito feliz se você puder participar de todos, vocês, né, como um todo, puderem participar de todos os treinamentos. Mas participe daquele que você achar mais importante, por exemplo, né? São temas diferentes, como eu disse, todos eles aplicados, né? Então, ou seja, não é o que é Document Cloud
o que é da DocuSign, o que é Acrobat. Não, a gente está aplicando as soluções no dia a dia do cliente, tá? É claro, como eu disse, as introduções, como por exemplo hoje, né, nós vamos falar sobre transformação digital e Document Cloud como princípio de conhecimento mesmo. Depois nós vamos falar de princípios de segurança e validade jurídica, também muito importante, mas depois a gente já começa a falar propriamente dito de solução, tá bom? Como eu disse, acompanhe o que você achar mais pertinente. Se você quiser acompanhar todos, eu agradeço, ficarei muito feliz com a sua presença. Sem contar que as dúvidas aparecem também no dia a dia, quando você começar a aplicar o que você conheceu aqui no seu cliente. Então, novamente, estou à disposição para tirar as dúvidas, conversar com os seus clientes, falar de negócio, ganhar dinheiro. Tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro dia, né, hoje, o que nós vamos falar? De transformação digital com a Document Cloud. Transformação digital, assim, em si, pessoal, é um ótimo tema para iniciar uma conversa no cliente, né? Então, assim, você chegar no cliente, ou então abordar o cliente, falar de transformação digital, tal, é legal, é bacana, o cliente quer ouvir, só que ainda há um espaço tremendo entre o conhecimento propriamente dito de transformação digital e a aplicação dela, né? Ou seja, o que se ouve falar e como se aplica a transformação digital. Então, ou seja, o que é essa tal transformação digital, né? O termo ou o conceito transformação digital é muito amplo, né? Ela envolve vários processos dentro da empresa, não é só documentação propriamente dita, ou seja, então, assim, basicamente podemos chamar a transformação digital, né, de qualquer processo que a gente pegue manual e transforme em digital ou automatize esse processo. Isso é o conceito mais básico assim sobre transformação digital, tá? Então assim, então como eu disse, nos clientes a transformação digital não envolve só a transformação de documentos, tá? Pode ser mais ampla. Vocês como revenda eu tenho certeza que tem no portfólio de vocês outros produtos que também são ligados à transformação digital de outras áreas da empresa, tá? Nós, em específico aqui, com a Document Cloud, nós vamos falar de um dos processos ou de uma das transformações digitais do cliente. Então, nós vamos ajudar o cliente na transformação digital, por exemplo, de documentos, né? Em resumo, o mercado conhece essa transformação digital também como paperless, né? Se fala muito esse termo, paperless, porque realmente é sem papel, né? Empresa sem papel, né? Esse pedaço da transformação digital é muito importante, tá? Porque envolve vários processos da empresa, normalmente processos administrativos. Processos que muitas vezes nós, como revenda, a gente não tem. Eu falo nós porque eu já fui revenda. A gente não aborda, por exemplo, outras áreas da empresa. A gente acaba abordando TI, a gente acaba abordando em compras, né? Que é onde surgem os negócios propriamente dito de tecnologia, né? Mas a Document Cloud é também uma solução, é um produto tecnológico, só que normalmente a abordagem desse processo de transformação digital, ele não acontece em TI ou então em compras, ele vai acontecer em outras áreas da empresa, por isso que é importante a gente conversar bastante com outras áreas, né? E outro chamativo, outra coisa muito importante quando a gente fala, por exemplo, da transformação digital dentro da empresa, ou seja, essa jornada de transformação digital do sem papel, né, do paperless, é importante a gente ter em mente que a gente pode abordar outros temas com o cliente, né, outras formas, por exemplo, de você mostrar que isso é importante, como, por exemplo, falar da emissão ou da redução da emissão de gás carbônico, por exemplo, né? Isso é um bom tema também para se conversar. Existem empresas que são empresas que estão buscando ou já buscaram o título de empresa verde, né? Então, isso é importante falar do paperless, quando elas ainda não tiverem entrado nesse processo. É lógico que a gente tem outras maneiras de entrar no cliente, né? Mas essa seria uma delas. E outra coisa que não tem, assim,
imensurável, ou seja, é uma coisa que realmente acontece, é a redução de custo. Redução de custo com vários serviços que hoje a empresa gasta porque ela precisa deslocar um papel, por exemplo, porque ela precisa imprimir um papel, porque ela precisa de um documento físico, né, impresso. Então, é custo com insumo, é custo com contrato de outsourcing de impressão, por exemplo. Tudo isso você consegue reduzir e justificar, por exemplo, uma iniciativa de transformação digital dentro do seu cliente, tá? Bom, uma definição que a gente ouve bastante aí sobre transformação digital, né? A transformação digital é o processo de integrar tecnologia e todos os processos da empresa, o que exige mudanças fundamentais de tecnologia, cultura, operações e entrega de valor. Para aproveitar melhor a tecnologia emergente, a sua rápida expansão nas atividades humanas. Uma empresa precisa reinventar, transformando radicalmente todos os seus processos e modelos. É claro que, na sua essência, a transformação digital significa... você precisa, na verdade, examinar todos os processos da sua empresa e descobrir como modernizá-los, da sua empresa ou da empresa do cliente. Isso é um processo, então, de consultoria, né? Ou seja, você precisa fazer essa consultoria no seu cliente, entender os processos dele e verificar onde ele pode modernizar. No nosso caso, como eu disse, utilizando a Document Cloud. Mas você pode, com esse processo, descobrir outras ferramentas que você tem na sua revenda, por exemplo, que vocês possuem, né, no portfólio da revenda, e consegue, então, aplicar junto nesse processo ou em paralelo, né, transformando digitalmente outras áreas da empresa. Né? Então, realmente, a transformação digital exige essa consultoria. Ok? Bom, uma breve história sobre a transformação digital. Né? Embora a transformação digital seja um tópico popular no ambiente tecnológico de hoje, óbvio, todo mundo fala sobre isso. Como eu disse, muitas vezes tem gente que não sabe nem o que está falando, mas fala de transformação digital, não que eu saiba muito, eu erro muito, com certeza. Conheço alguma coisa, mas preciso me aprofundar mais. Mas, de qualquer forma, é muito comum você ouvir o termo transformação digital sendo usado de maneira errônea. Tá? Mas, de qualquer forma, ele é bastante usado. Na verdade, ele faz parte das conversas de algumas décadas e podemos afirmar que a Adobe foi responsável nesse processo com a criação do Adobe Acrobat. Isso não tenho a menor dúvida, tá? De tudo que eu falei até agora, isso é o que eu menos tenho dúvida. A precursora, ou então a empresa que realmente contribui ou contribuiu lá no passado, já desde o passado até agora, com essa história do paperless, com a transformação digital, foi a Adobe. Tá? O Acrobat realmente foi um produto revolucionário. Você não vê uma pessoa que não vai enviar um documento hoje que ela não envia em PDF. Tá? Eu falo desde pessoa física até os mais complexos soluções, ou seja, desde enviar um currículo, a pessoa não envia mais um currículo se não for em PDF. Da mesma forma, se você precisa enviar uma planta extremamente complexa no CAD, o Adobe, o Acrobat faz muito bem isso e ele consegue, então, enviar uma planta em PDF conservando todas as cores, linhas, vetores e tudo mais de uma planta, né? Então, assim, Adobe começou isso lá atrás, ajudou, contribuiu, evoluiu, escutou o cliente e veio aprimorando, e hoje a gente tem aí a ferramenta muito poderosa, né, disponível para venda, que é o Acrobat Pro. Tá? Então, assim, é uma ferramenta que veio se aprimorando, ou veio respeitando ou escutando o cliente no decorrer do tempo, e agora é a ferramenta que a gente tem hoje, com todos os serviços, com todas as funções que estão disponíveis. Ok? Bom, mas quais são os benefícios de migrar um processo físico para um digital? Bom, são inúmeros, né? São vários. Eu vou citar alguns aqui, mas são itens, na verdade, eu estou colocando aqui que a gente pode explorar no cliente. Tá? São coisas aqui que são opções que a gente pode explorar quando estiver conversando com o cliente, né? Então, por exemplo,
A redução do fluxo de correspondência. Pô, mas que termo, né? Correspondência. Por que não falou outro? Não, porque, gente, é assim, hoje ainda tem empresa que usa malote e é por envelope, você imprime o seu documento, bota no envelope, uma pessoa vai pegar esse envelope e vai transitar ou entre os departamentos, entre os andares, ou entre as filiais fisicamente. Tá? Então, o fluxo de correspondência diminui. Tá? Agilidade em assinaturas de documento, não tenho a menor dúvida, utilizando o Adobe Sign. Rápido acesso às informações, tudo armazenado dentro da Document Cloud e todo mundo tendo acesso ou aquelas pessoas que têm permissão de acesso. Transparência, transferência de informações entre funcionários em nuvem, é mais ou menos o que eu falei agora, é o acesso rápido à transferência. Backups full, quantas vezes a gente não ouve falar quando o cliente tem um storage interno, por exemplo, né, dentro de casa, que o storage deu pau no disco e perdeu vários arquivos que eram importantes. Né? Então, você tem então a Document Cloud para auxiliar nesses backups, né? Porque tudo está na nuvem, tudo está sendo backupeado e a disponibilidade 100% do tempo. Segurança em dados, lembrando que todas as ferramentas da Document Cloud são compliance com a LGPD e também com a GDPR, na verdade com a GDPR e também com a LGPD, né, a nossa lei de proteção de dados aqui do Brasil. E redução de custo. Então, esses são temas que podem ser abordados no cliente, ou que poderiam, ou que devem ser abordados no cliente, numa conversa, por exemplo, de introdução ou de descoberta de oportunidades com as soluções de Document Cloud, ok? Bom, e agora? Né? Falei um pouco de transformação digital, falei de conceitos, o que o mercado fala, o que gosta do mercado de falar e tudo mais. Mas agora, qual o papel da Document Cloud nesse mercado? Né? Olha só aqui, fiz até um trocadilho aí, né? Qual o papel da Document Cloud nesse mercado? Vamos descobrir então. Bom, basicamente, pessoal, é isso aqui, ó. É transformar 24 processos, sendo 12 deles manuais. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas é muito próximo da realidade de qualquer cliente. Nisso aqui, 6 processos totais, só apenas 6 processos, com 0 manuais, ou seja, você não precisa imprimir nada, você não precisa transformar nada em físico, nada. Nem autorização, nem assinatura, nem o documento, nada, 0. Então é isso que a gente proporciona para o cliente, é isso que a gente precisa proporcionar para o cliente, é isso que a gente precisa mostrar para o cliente. Que ele vai sair desse processo aqui, ó, de imprimir, de ler, de tempo que ele perde, de um monte de coisa que ele faz dentro de um processo sem uma solução corporativa, profissional, como as soluções contidas na Document Cloud, por um processo que ele vai levar 6 etapas e não vai consumir muito, aliás, vai consumir menos tempo, menos dinheiro, principalmente vai deixar disponível funcionários que fariam processos, perderiam tempo fazendo processos manuais, vão fazer outras coisas que são mais pertinentes, principalmente para o sucesso dos nossos clientes, tá? Bom, e o que é a Document Cloud? A Document Cloud é líder mundial em plataforma e experiências de documento. Isso são dizeres da própria Adobe, né? Mas isso é sabido por todo mundo. Ela entrega as melhores experiências aos clientes e promove a eficiência do negócio com serviços em PDF, aplicativos inteligentes, que pode ser usado em qualquer tela, em qualquer superfície e em qualquer escala, né? Então, assim, além de ser um serviço em nuvem, né, a Document Cloud, ela é um serviço em nuvem, é um web service, você tem lá o armazenamento, né, então você tem também, como eu disse, o web service, que você tem serviços que antigamente você tinha na máquina, ou seja, instalado no seu desktop, no seu notebook,
disponíveis para serem utilizados através de uma web service. Mas o termo Document Cloud é muito amplo, né? Falando do ponto de vista da Adobe, ou então do próprio nós como parceiros, a gente entende, ou realmente isso não é só entendimento, mas isso é fato, a Document Cloud, na verdade, ela é uma unidade de negócio dentro da Adobe. Tá? E ela tem, embaixo dela, ou contida nessa unidade de negócio, nessa BU, algumas soluções, né? E soluções que são pertinentes ao uso de documento. Então, por exemplo, o próprio Acrobat, Standard e o Pro estão dentro desses produtos. O Adobe Sign, que é a bola da vez agora, é o que mais vocês me ouvem falar, o que mais vocês falam para o cliente, é o que mais o cliente pede. Só uma dica de Adobe Sign. Passem a falar Adobe Sign, tá? Eu costumava, eu e outros revendas, eu escutava falar sign, para ter aquele contato mais íntimo, né, com a ferramenta e tal. Mas eu percebo que quando eu fico falando sign, o cliente, é só um parênteses, tá? Mas o cliente, ele ouve DocSign, por incrível que pareça. Então eu parei de falar sign, agora nos clientes eu só falo Adobe Sign, né? Porque só a palavra sign remete o cliente a DocSign. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Passem a falar Adobe Sign para os nossos clientes, tá? Então, o Adobe Sign, serviços em PDF, que são serviços em nuvem, como eu disse, a própria web service, que você pode utilizar recursos do Acrobat na nuvem, né? Não precisa estar necessariamente no seu computador com as suas aplicações instaladas. Isso é muito importante, sem contar os outros serviços, né? De transferência de arquivo, comparação de arquivos, você enviar um arquivo dentro de um ambiente seguro, né? Então, são esses serviços. Além de conter outras ferramentas que complementam o uso profissional, ou realmente no ponto de vista de solução para o cliente, como, por exemplo, a integração de toda a plataforma Document Cloud com outros serviços, né, outros fabricantes de solução no mercado. Workflows automáticos, tanto de envio de documento, aprovação e tudo mais, como dentro do Adobe Sign, o fluxo, por exemplo, para uma assinatura, tá ok? E como eu disse, né, e é uma solução que vem algumas soluções embarcadas, algumas integrações embarcadas. Lembrando que integrações e tanto do ponto de vista de integrações embarcadas como de APIs serão temas dos próximos encontros, muito provavelmente no final, né? Muito provavelmente não, na verdade já está definido. Serão encontros que nós teremos para falar literalmente de integração, inclusive dicas de API, construção de API, por que existe essa tal API. Então a gente vai aprender muito sobre isso e entender, principalmente, que a gente pode construir uma solução com o cliente utilizando os sistemas que ele tem hoje, os sistemas tanto legados ou aqueles que eles constroem, quanto os sistemas que são de mercado, como SAP, Oracle, Salesforce e outros no mercado, mostrar para eles que eles podem ter um trabalho integrado entre os documentos, né, que são gerenciados pela Document Cloud, e os documentos que são gerados por esses sistemas, tá? Mas a gente vai falar mais disso em outros encontros, ok? Bom, falando um pouco ainda da Adobe, a Adobe ela investe muito em tecnologia, isso não tenho a menor dúvida. O Photoshop, né, um produto da Creative Cloud, não tenho a menor dúvida que é o melhor produto de edição de imagens do mercado, é o mais demandado, é o que todo mundo cliente quer. E a mesma coisa com o Acrobat, né? Então, o Acrobat, quem gosta de documento, ou quem precisa de documentos, utilize, então, o Acrobat ou as soluções da Document Cloud. Mas, para isso, a Adobe investiu, por exemplo, em inteligência artificial e machine learning. A inteligência artificial, não sei se todos conhecem, mas é importante também saber que a Adobe possui ferramentas, inclusive há um nome para ela, é o Adobe Sensei. Ela vem embarcada em várias ferramentas do Adobe, principalmente no Acrobat e no Sign, né?
alguns recursos são muito visíveis quando a gente fala de formulário, por exemplo, tá bom? É um ecossistema com mais de 13 mil parceiros pelo mundo, mais de 300 desenvolvedores que também ajudam a evoluir o produto, né? É a solução mais segura, né, e compliance do mercado. São mais de 21 mil funcionários espalhados pelo mundo e 25 escritórios, né? Isso falando um pouco da estrutura Adobe. E na parte de documentos, né? Ou seja, como que hoje é o consumo disso, né? Como que os clientes veem a Adobe nesse momento? Bom, os números mostram isso, né? Então, por exemplo, 250 bilhões de PDFs abertos através do Adobe Reader, né? Então, ou seja, muita gente já tem o nome Adobe Acrobat no seu celular, no seu computador, muitas vezes utilizando de maneira free, como o caso do Reader, não é nenhum problema, mesmo porque a Adobe disponibiliza, né, o Reader para os clientes, assim como ela disponibiliza também o Adobe Scan, com algumas funções. Então, quem não tem esses dois produtos instalados no celular, eu aconselho ou asseguro que vai ser legal instalar. Você pode mostrar para o cliente, por exemplo, em tempo real, o uso do Adobe Scan, por exemplo, integrado ao Document Cloud, você escanear um documento, subir para Document Cloud, abrir no seu computador, fazer as modificações. É muito legal, assim, sem passar nenhum momento por nenhuma outra plataforma, como, por exemplo, envio por e-mail, tá? E você mostra para o cliente a agilidade que é. Mais de 100 milhões usam o Acrobat todos os dias, aí então são bastante usuários, né? 100 milhões de usuários, 250 milhões de assinaturas por ano, ou seja, o Adobe Sign faz sim diferença no mercado, não é para qualquer um, 250 milhões de assinaturas, e mais de 3 milhões de pessoas já utilizam o Adobe Scan nos seus dispositivos móveis, ok? E quanto isso representa a utilização dessa estrutura ou desses produtos, dessas soluções Document Cloud, quanto isso representa para o cliente? Bom, 25, isso é um estudo feito pela Forrester, tá? Em 2019. Isso deve ter melhorado um pouco, porque o uso também passou a ser maior, mas uma média, em média, né? 28 vezes mais rápido, ou seja, aquilo que a gente sugere para o cliente, quando eu estava falando lá da digitalização, né, da transformação digital, a gente consegue mensurar isso, ou seja, os clientes fazendo a transformação digital, passando pelo processo de transformação digital, deixam seus processos 28 vezes mais rápidos, né? Eles reduzem 28 dólares por documento, né? Parece pouco, mas é bastante. Talvez a gente consiga traduzir aqui para o Brasil para 28 reais, tá? Não fazendo uma conta exata, mesmo porque os custos americanos são outros que o nosso, tal, mas para ter uma média, eu acho que R$28, considerando transporte, custo com cartório, motoboy, papel, insumo, eu acho que dá para a gente chegar perto, então 28 não, mas perto dos R$50 aí, eu acho que a gente dá para falar para o cliente, tá? Tem um retorno de investimento entre 2,8 e 4,2 vezes, né, mais rápido, ou seja, você consegue transformar essa transformação digital, você consegue ver o dinheiro, né, entrando ou não saindo, tá? Que também é importante, o dinheiro não sair também é importante, e ganha com produtividade lá com os funcionários em 65 horas por ano, né, deixando disponíveis 65 horas para cada funcionário por ano. Aqui um resumo, pessoal, mais técnico sobre a Document Cloud, né? Então, a camada de solução, a camada de desenvolvimento, a camada de inteligência, a camada de plataforma de serviços, né, o web service e a infraestrutura. Tá? Então, aqui é um slide com tudo que eu falei apresentado de uma maneira mais técnica, né? Então, esses são as soluções, os produtos, as inteligências, as plataformas, tudo que a gente utiliza para deixar esse produto como ele melhorar ainda mais o uso dele e a visão
para os clientes de toda a infraestrutura Document Cloud, tá bom? Bom, eu falei de integração, eu não queria entrar muito em detalhe, falar, na verdade, nesse primeiro encontro que a gente está tendo, né, que seria hoje, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de mensurar, já para vocês começarem a olhar a carteira de vocês. Aqui, querendo ou não, eu estou falando um pouco com as revendas que também são revendas Microsoft, tá? Que tem a Microsoft no seu portfólio, não precisa necessariamente ser um parceiro full da Microsoft, mas um parceiro que vem da Microsoft, que já vendeu um contrato de 365, por exemplo, ou mesmo... ou seja, colocou bastante... tem uma interação legal com seus clientes e o mundo Microsoft. Eu sugiro que vocês olhem para a carteira e eu falo para vocês que vocês têm uma oportunidade muito grande em cima disso. Porque hoje vocês vendem, por exemplo, soluções, Microsoft vende as soluções da Document Cloud, mas não sugere em nenhum momento a integração disso. Os clientes querem essa integração. Eu posso afirmar para vocês que os clientes demandam essa integração. Muitas vezes eles não conhecem, muitas vezes eles não têm quem dá esse suporte para eles. E eu digo para vocês que eles estão dispostos a pagar se alguém quiser fazer isso. Então, vocês que já venderam em clientes de vocês, contrato Microsoft e também soluções, ou contratos, licenciamentos da Document Cloud, seja o Acrobat ou seja o Sign, vendam, ofereçam, começam com um processo de oferta, né, conversando com o cliente sobre soluções, sobre integração e tudo mais, e quando ele vê, você está colocando na mesa dele uma proposta de serviço onde você vai fazer essa integração para ele. Pessoal, as integrações com a Microsoft são nativas. Todos os aplicativos da Adobe estão disponíveis dentro da plataforma Microsoft, ou seja, você só precisa associar. Eu tenho feito alguns trabalhos em cima disso, eu fiz, na verdade, alguns trabalhos em cima disso, onde o cliente assim ficou maravilhado. Né? Outra coisa que o cliente me demanda, e às vezes a gente fica sem, né? A gente não, mas a revenda às vezes não responde para o cliente porque não tem esse conhecimento. Mas quantas vezes eu já ouvi clientes falar assim, Denis, eu queria dar direitos de uso do Acrobat, por exemplo, para o meu cliente, para o meu usuário, não pelo admin console. Eu queria usar minha plataforma do Azure aqui, ou então meu AD, né, quem tem servidor ainda, utilizar o meu AD aqui. Eu quero dar direito para ele utilizar o Acrobat pela política da empresa, não pelo admin console. Tem como? Tem como. Das duas formas é possível então integrar soluções da Adobe com o Azure ou com o AD de servidores, né, do Windows aí, do Windows Server. É possível então essa integração. E a política de uso do Acrobat, por exemplo, quem vai determinar é o analista de sistemas lá de TI, que ele vai dizer se essa pessoa, se esse usuário ele pode ou não utilizar o Acrobat, por exemplo, ou mesmo utilizar o Sign. Tá bom? Então, assim, tem a oportunidade de vocês ganhar dinheiro com serviço, com a venda do Acrobat ou da Document Cloud como um todo, para esses clientes que são do Office 365, vender uma solução, já iniciar um processo de solução de transformação digital do cliente. Tá bom? Bom, eu dei bastante dicas para vocês de quem tem portfólio ou produtos da Microsoft, mas eu vou mostrar para vocês agora em número como é a transformação digital ou quais são as oportunidades de vender Document Cloud no Brasil. Bom, primeiro vamos olhar o seguinte, quais são as realidades sobre a transformação digital? Normalmente o que a gente ouve do cliente, o que a gente ouve de comentário, o que os clientes falam, o que a gente precisa falar para o cliente, tá? Mas começando, nós temos o seguinte, normalmente quando a gente chega para o cliente e aborda ele falando, vamos falar de transformação digital, o cliente fala, não, aqui não, eu praticamente estou terminando, ele nem iniciou ainda, né? Ou então ele fala assim, não, nós temos várias iniciativas de transformação digital. Aí você pergunta para que você está fazendo?
Aí ele fala assim, ó, eu utilizo o Adobe Scan, ou então eu estou digitalizando todo o meu acervo, né? Ele já considera isso uma transformação digital, e não é, tá? Então, assim, escanear através do Adobe Scan, ou muitas vezes digitalizar o acervo que ele tem, é só o início. Na verdade, o digitalizar o acervo, ele só está desocupando espaço, porque alguém está reclamando que tem muito papel dentro de arquivo, e aí alguém teve a brilhante ideia de falar, vamos comprar um storage, digitalizar e jogar tudo lá dentro, né? Não tem nada de iniciativa de transformação digital. O máximo que você está fazendo, como eu disse, é trocando o problema. Você está trocando um arquivo físico por um storage que você não sabe nem se vai aguentar a quantidade de escaneamento que você vai fazer, né? A quantidade de digitalização que você vai fazer. Para que transformação digital seja, para que a transformação digital seja efetiva, é necessário que seja transformada, ou seja, a empresa precisa entender sobre esses processos, tudo isso que a gente falou até agora, os processos principalmente da transformação digital, ela precisa entender que é importante. E para que a transformação digital seja uma realidade, é fundamental que aconteça uma mudança no mindset cultural em toda a organização. As empresas precisam entender, parar de imprimir papel, claro, imprimir papel, lógico, mas parar de imprimir e entender que ela pode gerar um PDF e vai ter o mesmo o trânsito desse documento será ainda mais fácil do que um trânsito em papel, né? Ah, mas precisa de papel para rascunhar. Poxa, compra um caderno, utiliza o bloco de notas do Windows. Eu utilizo o bloco de notas, por exemplo. Eu não tenho papel na minha mesa, mas tudo que eu vou fazer, eu abro o bloco de notas e vou digitalizando lá. Eu acho que eu digito mais rápido do que escrevo. Sem contar que eu acho que é mais fácil, porque se eu digitar errado, alguém me corrige. No papel, ninguém me corrige. Então, é uma forma também. Quais são as principais reclamações dos processos atuais? Bom, basicamente são 4, tá? Eu vou abri-los aqui. Então, olha só, o que as empresas reclamam? Né? Isso aqui são dores que a gente ouve, que as pesquisas ouviram, e agora a gente pode divulgar para vocês e vocês explorarem isso no cliente. Então, a experiência negativa dos clientes é fundamental. Experiência negativa de clientes e funcionários. Ou seja, isso está ligado ao papel, né? Então, ou seja, aos processos atuais. Na verdade, tudo isso aqui está ligado ao processo atual, né? Então, os processos que são papéis hoje, a experiência é negativa. As pessoas querem coisa nova, os clientes querem coisas novas. Os clientes, por exemplo, não querem mais assinar ou não. Já começou uma demandada bem grande de quem assinava fisicamente, hoje quer assinar eletronicamente. Falou, oh, não, me manda. Você não tem uma solução aí de assinatura? Eu tenho clientes, né? Nós temos, na verdade, porque pode ser um de vocês que esteja falando isso, e quem está falando, para quem eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Tem clientes que comprou a DodeSign não só para uso interno, para quando ele tiver que assinar um contrato de um fornecedor, ele vai virar para o fornecedor e falar, não, me manda esse arquivo em PDF que eu vou pegar aqui no meu Adobe Sign, vou utilizar uma transação minha, mas nós vamos fazer todo esse processo com assinatura digital. Ou seja, ele vai utilizar a plataforma que ele adquiriu para fazer transações de terceiro. Claro que ele está envolvido, mas pode isso, Denis? Pode, porque o contrato tanto faz qual a origem que sai. O importante é que ele seja assinado na sequência ou conforme o processo de assinatura daquele contrato. Então, tanto faz se ele sair de um lado ou do outro. Né? Então, eu tenho clientes, como eu disse, nós temos clientes que compraram o Adobe Sign, sabem que vão utilizar internamente, porque já iniciaram um processo de transformação digital, mas eles vão utilizar, por exemplo, para assinar contratos que são gerados por terceiros. Isso é uma experiência, né? O cliente não quer mais passar pela experiência ruim de imprimir papel e assinar com caneta. Processos manuais desperdiçam tempo e dinheiro, não tenho a menor dúvida disso, eu acredito que vocês também não. Falta de visibilidade das informações, como eu disse, vai ver lá no... Né, manda ver lá no arquivo morto se tem algum papel que fala alguma coisa. A pessoa vai lá e fica um dia inteiro para procurar uma folha de papel. Não tem como pesquisar, não existe índice, não existe nada. Simplesmente vai lá e procura dentro de 239 gavetas.
Risco da segurança, né, tanto no armazenamento como nos processos jurídicos e de compliance. Né? Então, essas são as principais dores. E o que essas pessoas dizem, então? Dizem que, na verdade, 60% delas dizem que estão atrasados em relação à transformação digital. Isso é fato e vocês vão olhar isso aí nos números que nós temos aqui no Brasil. Né? Serão os próximos slides aí, vocês vão entender melhor. 80% dos documentos e processos dependem de papel. Né? Ou seja, dentro de uma empresa que não iniciou nada ainda do processo de transformação digital, 80% dos documentos é papel. O máximo que ela faz é gerar um documento no Word, gerar um PDF utilizando o próprio Word, anexar no e-mail e mandar para alguém. Mas esse alguém lá do outro lado vai imprimir e vai assinar, entende? Então, é isso, pessoal. 80% ainda está usando papel. Então, ou seja, a gente tem um gap muito grande de redução de custo e nós podemos ganhar muito dinheiro com isso. Só 19% das organizações têm alta visibilidade do acervo. É como eu falei para vocês. São 239 gavetas, ninguém sabe o que tem lá dentro, simplesmente está inserido lá dentro. Se alguém precisar um dia procurar um documento, ferrou. Né? É um dia, 2 dias, 3 dias procurando o documento. E ainda corre o risco de estar amassado, rasgado ou perdido folha. Né? Então, ou seja, só 19% das organizações têm um acervo inventariado, bonitinho, né? Isso eu estou falando de um acervo físico, tá? E 44% das organizações enfrentam ações legais ou regulatórias, enfrentaram ações legais ou regulatórias nos últimos 3 anos. Por que legais e por que regulatórias? Bom, legais porque ou tiveram contratos que não foram 100% preenchidos, não foram 100% assinados, mas por uma questão de, acho que dá, né? O tal do acho que dá, aceitar o contrato dessa forma, mas por azar ou por ironia do destino, eles acabaram sendo processados e tiveram que mostrar esse documento em litígio, e o juiz virou e falou, mas o documento não está 100% concluído, não foi assinado por ambas as partes. Então, se há um acordo entre uma parte, não há um acordo, né? E é simplesmente um documento assinado por uma das partes. Então, ou seja, perderam várias ações por conta disso. E regulatórias, porque existem vários documentos, vocês sabem disso, que existem vários documentos que precisam ser armazenados por 5, 10, 15 ou até eternamente, né? Só que a lei não fala nada que se precisa ser um documento físico, ela fala de armazenamento. Então, se você já tiver um acervo digital e você tiver que guardar esse documento enquanto a empresa existir, você tem lá documento cloud que você vai conseguir guardar esse documento quanto for necessário, né? Bom, o que acontece, então, no mundo quando a gente fala de transformação digital? Né? Quanto está rolando de dinheiro nesse mercado? Quanto nós temos de oportunidade nesse mercado? Bom, a oportunidade na transformação digital mundial. Até 2019, foram gastos 0,30 ou mais de 1,3 trilhões de dólares. Esses números, eu estava lendo uma pesquisa recente, na verdade no final do ano, que são questionáveis. Eles estimam cerca de 2 trilhões, tá? Mas 1,3 eu acho que é um número seguro, assim, que a gente pode afirmar com certeza. Da mesma forma que fala que de 2 trilhões até 2022, eu vi pesquisas que mostram que com o uso da tecnologia, ou utilizando tecnologia para transformação digital, assim como a Document Cloud, esse número pode dobrar, chegar a 4 trilhões de dólares até 2022. Mas, como eu disse, vamos em 2,3, né, pensem em 2 trilhões até 2022 e pensem o tanto de dinheiro que está sobre a mesa que alguém precisa pegar esse dinheiro, né? Agora, pensa nesse número, esse número é mundial, né? Vamos pensar numa proporção nacional e vamos olhar quais são as nossas oportunidades no Brasil. Bom, hoje no Brasil, vamos falar do mundo corporativo, tá? Não estou nem pensando em pessoa física, estou pensando no mundo corporativo, ou seja, os clientes que realmente nós atendemos, nós como revenda, nós como distribuidores, ok? Então, vamos lá. Hoje,
nós temos uma oportunidade, na verdade, isso aqui é um número oficial, esse número é a quantidade de CNPJs, de mais de 19 milhões de CNPJs pertencentes no Brasil. É claro que eu fiz essa divisão aqui embaixo, eu procurei saber quais eram efetivamente MEIs, né? Porque o MEI, eu acredito que a gente tem ainda, a oportunidade é pequena nesse mercado, tá? Então eu excluí os MEIs, que são aproximadamente 13 milhões de MEIs, que é o microempreendedor individual, e eu deixei para essa visão nossa de mercado, né, ou seja, de oportunidade, as empresas com CNPJs ou microempreendedor, ou microempresa, limitadas e SAs. Então, esses CNPJs no Brasil representam parte dos 19 milhões, que representam 5,5 milhões de CNPJs no Brasil. Desses 5,5 milhões, 1,1 milhões iniciaram um projeto de transformação digital. Esses realmente iniciaram, tá? Esse não é só aqueles que falam, não, eu digitalizo. Não, esse aqui já começou algum... E todos esses que eu estou falando de 1,1 milhões estão voltados a... Ou, sei lá, 90% deles são processos de documentação, tá? Agora, quantos efetivamente concluíram esse processo no Brasil? 385 empresas. E eu posso garantir que dessas 385 empresas, não sendo nem um pouco pessimista, mas sim mostrando uma realidade para vocês, na verdade isso é bom, tá? Não é nem pessimismo nem otimismo. Na verdade, mostrando uma realidade, que isso é importante para a gente ter em mente, que dessas 385 milhões de empresas, né, mil empresas, na verdade, 385 mil empresas, 90% delas são multinacionais, que vieram com um processo maduro das suas origens, tá? Seja europeia, americanas, não importa. Elas já vieram com um processo maduro de outros países que já falam muito sobre transformação digital, principalmente em documentos. Então, elas trouxeram já essa cultura para a empresa e adquiriram nacionalmente soluções que estavam disponíveis e concluíram, então, seus processos, assim como foram concluídos em outros países. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos muitas oportunidades para Document Cloud no Brasil. O que falta a gente é explorar. Infelizmente, vender Document Cloud não é chegar em compras e perguntar se ele tem algum projeto de transformação digital, não é chegar em TI e falar se ele já iniciou alguma jornada para transformação digital. Não adianta. Você precisa ir na área de negócios da empresa, você precisa conversar com várias áreas e começar a plantar a sementinha. Olha só, esse processo que você faz manual, imagine se você fizesse isso, vou pegar um exemplo, já vou dar um exemplo prático. Olha só, você está pegando um e-mail, um documento, gerando PDF, colocando dentro de um e-mail, mandando para alguém, esse alguém vai revisar, você vai trazer esse documento de volta, vai fazer as alterações que a pessoa escreveu no corpo do e-mail, depois vai mandar para ela revisar de novo, e depois vai voltar, ou seja, vai ir nessas idas e vindas quantas vezes for necessário, e aí então você vai começar um processo de assinatura, imprimindo esse documento e solicitando as assinaturas físicas. Pessoal, qualquer área da empresa, qualquer uma, seja o RH, seja a marketing, seja o pessoal de compra, seja o time de vendas, não importa. Faz um processo muito parecido com esse que eu estou falando para você. E o que é o seu papel? É chegar para ele, mostrar para ele, através da Document Cloud, que ele pode fazer isso muito mais rápido, muito mais seguro, principalmente conservando ou protegendo as informações contidas naquele documento, porque através da Document Cloud esse documento não vai ser interceptado, ele transita dentro de um ambiente seguro, tá bom? E você mostra para o cliente quanto é rápido você enviar um documento via Document Cloud, dar os direitos para essa pessoa que vai revisar o documento, de fazer comentário, de mudar se for o caso. A partir do momento que ela fez o que ela tinha que fazer, a pessoa recebe uma notificação, ela já sabe que
a pessoa do outro lado finalizou o processo, ela é notificada, ela faz o que tem que fazer, depois ela vai precisar assinar esse documento, ela já integrado, se ela tiver no Word ou se ela tiver mesmo da Document Cloud, o Sign está lá dentro, o Adobe Sign está lá dentro, ela pega então e envia esses documentos para as pessoas assinarem, tá? Então, assim, é muito importante a gente conhecer o nosso cliente e explorar esses processos que eles hoje fazem manualmente, ou conhecer os processos do cliente e começar a sugerir mudanças utilizando a Document Cloud. Como eu disse, não é só o Sign, não é só o Acrobat, é vender a solução como um todo. Você vai ganhar mais dinheiro, né? Vendendo os dois produtos juntos, mais o seu serviço de integração, mais o seu serviço de consultoria, o seu ticket médio aumenta e você ganha muito mais dinheiro, tá bom? Bom, pessoal, esse era o que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria abrir, então, para perguntas, se vocês quiserem enviar via chat ou via falar no microfone. Odri, será que você consegue abrir o microfone? Será que então, liberou essa função? Não liberou a função para mim. Então, eu queria pedir para o pessoal mandar as perguntas aqui no chat aqui, que tem perguntas e respostas, que é o segundo quadradinho que tem uma interrogação. E aí eu queria que vocês passassem para mim as perguntas, caso vocês tenham, e fizessem os comentários até sobre esse novo formato, o que vocês acharam. Sei que a gente ficou aí, a gente quis dar um pouquinho mais de tranquilidade para que vocês pudessem participar. Fiquem à vontade para poder inserir os comentários, por favor. Pessoal, eu queria pedir um favor para vocês. Aí, quem estiver na sala agora, eu vou só... na verdade, é para a gente fazer uma comparação do que a gente viu realmente das pessoas que entraram ou das pessoas que efetivamente participaram do evento. Se vocês puderem, aí eu ia pedir de coração mesmo, tá? Manda um e-mail para mim, para o meu e-mail direto, né? Lógico, denis.correa@pars.com.br, falando, Denis, eu pode colocar no assunto mesmo. Estive presente, ou então participei do evento. Melhor participei do evento. Só participei do evento, só para eu ter visão de realmente quantas pessoas participaram. Como eu disse, o formato é novo e para a gente acabou, para eu inclusive, ficou muito confuso quem são as pessoas que participaram e tudo mais. E essa interação, para mim, ficou meio muda, sabe? Assim, porque de vez em quando eu estava falando no outro formato, eu escutava o microfone abrir, escutava alguém falar alguma coisa, tal. Agora ficou tão mudo que só eu tô falando e parece que eu tô sozinho. E a ideia não é essa, eu não quero estar sozinho nessa não, gente. Eu quero que vocês cheguem junto comigo. E por isso... Oi, fala aí, Dri. Chegou uma pergunta aqui, eu só não estou conseguindo ver quem é, porque provavelmente essa pessoa deve ter entrado em ambiente anônimo. Ele perguntou, a solução completa para o cliente, então, é o Adobe Acrobat mais o Sign? Isso. Quem tiver mandado essa pergunta, manda o nome para a gente poder saber quem foi. Mas, assim, a Document Cloud, a solução Document Cloud, ela incorpora os dois produtos, o Acrobat e o Sign, tá? Claro, pode ser vendido individualmente, como a gente faz hoje naturalmente. Agora, quando a gente fala de solução, aí sim a gente está falando dos dois produtos, tá? Dos dois produtos, mais a solução que você incorporar aí do seu dia a dia, do seu portfólio, tá bom? Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a Document Cloud, ela tem esses dois produtos. Como eu falei, tem o Scan também, só que o Scan é uma ferramenta gratuita e quando você compra o Acrobat Pro, ele vem default lá, inclusive com o OCR, que é o identificador de palavras dentro de um texto que era uma imagem, ok? Denis, foi o Vladimir, eu não sei de qual revenda que ele é, mas ele se identificou aqui como um Vladimir. E o Marcelo da Cronsoft também mandou um oi, mas ele disse que vai te mandar um e-mail. Beleza, Marcelo, obrigado.